Tudo bom, meu amor? Prazer ter vocês aqui. A gente vai dando tempo para as pessoas irem chegando. O assunto de hoje tá delícia. Vocês vão ver quanto aprendizado a gente vai ter aqui hoje. Oi, essa barriga aí tá linda? Espero que sim, eu vi pela foto ontem. Essa é a página do Instituto Sente no Instagram. Hoje é dia 10 de junho e agora são 8 horas e 34 minutos. Oi, Sueli, tudo bom, minha querida? Tá enorme, né, Ana? Oi, Eliane. Oi, Ângela. Tudo bom, minha querida? Bom te ver aqui, viu? Muito feliz. Então, a gente vai começar, já temos aqui as pessoas que começaram a vir. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite. É um prazer enorme e eu agradeço de todo o meu coração a presença de cada um de vocês. Eu também parabenizo vocês pela escolha que vocês fizeram. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, né? Poderiam estar jantando nesse momento, tomando um banho, assistindo alguma série maravilhosa lá na Netflix. Oi, Monique, mas vocês decidiram estar aqui e eu fico muito feliz com isso. Eu dou as boas-vindas a todos aqui na página do Instagram do Instituto Sente. A gente está lançando o canal no YouTube também do Instituto Sente. Nós já temos o site tá show, quem fez foi a Olho Digital, super recomendo essa agência. O site é www.institutosente.com.br. Lá você pode navegar, saber como é que é o trabalho do meu instituto, quais são as ferramentas que a gente utiliza, qual é o público destinado para o Instituto Sente, embora eu vá falar aqui também. Oi, Tânia Medina. Então, o site tem bastante informação, tá? O Instituto Sente, ele nasceu com o propósito de ouvir, de fazer a escutatória, né? Não tanto a falatória, mas mais a escutatória. Sente em Esperanto quer dizer sentir. Então, eu desejo, com o meu trabalho, sentir o outro, ouvir o outro. Entendendo a dor dele, eu vou ter uma capacidade de desenvolver um trabalho, utilizar as ferramentas do coaching para ajudar o próximo, para que ele crie novo significado para a sua vida, para que ele crie propósito, para que ele entenda se a missão, visão e valores que ele tem para ele mesmo são condizentes com a empresa com a qual ele trabalha. Coaching de vida e carreira, onde eu criei um método Sente, que é o método carreira com significado. Então a gente trabalha o coaching de vida, trabalha o coaching de carreira e entende se o que eu tenho de valor para minha vida faz sentido eu participar daquela empresa. Muitas vezes a gente acaba trabalhando numa empresa e fica extremamente mal-humorado, fica extremamente incomodado na empresa e às vezes não sabe por quê. E muitas vezes a resposta é: aquela empresa, a missão e a visão e os valores que ela tem não batem com os meus pessoais. Muitas vezes as empresas nem têm a própria missão definida, nem têm a própria intenção de valores definida. E quando isso não existe, a empresa fica meio perdida para o horizonte, para o norte que ela tem que seguir. E eu, como coach, vou ajudar, vou trabalhar com você para entender em que pé que está a sua vida. Vamos ressignificar, vamos repensar sobre o propósito, vamos pensar qual que é o objetivo pelo qual você todos os dias acorda, qual que é o sentido da sua vida, que se amanhã você sumir, o que você vai ter deixado para as pessoas que conviveram com você, para as pessoas que te conheceram. Então esse é o nosso significado no Instituto, é a gente fazer a diferença, ouvindo, sentindo o outro, para fazer com que a carreira dele decole. E eu trabalho com assistentes, analistas, auxiliares, compradores que querem o quê? Ser gerente de produto. E vamos olhar lá para a senioridade de gerente de produto. Eu trabalhei com isso durante 20 anos, tenho 25 anos de experiência de varejo.
E a minha dedicação é essa mentoria para o varejo, essa mentoria para ajudar a pessoa que quer a promoção, que quer entender como trabalha esse passo a passo para conquistar a sua tão sonhada promoção, ou entender se a empresa que ele está trabalhando realmente tem a ver com ele. A gente colabora nesse sentido. Então, coaching de carreira, de vida, mentoria para o varejo, colaborando também com empresários, com empreendedores que querem pensar sobre o seu negócio, querem pensar sobre a sua empresa. O coaching ajuda a elevar para um próximo nível. Mas hoje a gente veio falar aqui sobre um tema e eu já vou entrar nele. Oi mãe, tudo bom? Mãe, pai, delícia ter vocês aqui, viu meus amores? Marília, Kelly lá direto do Canadá, uhul, tudo bom Kelly? Adriana Zaccanini, Monique Magalhães, minha coach, Fernanda Claus, minha coach, Marília Coelho, minha coach, 3D Seguros, tudo bom Edson? Marcelo Watanabe, René Eduardo, meu querido, tudo bom? Isabela Buque, tudo bom meu amor? Muita gente aqui da Marisa, né? Rose Reis, tudo bom minha querida? Então vamos lá, vocês vieram aqui para entender o que é inteligência emocional. Eu estudei bastante sobre o tema e eu espero poder trazer para vocês esse aprendizado, essa vivência desses últimos dias. E é muito lindo esse tema. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, mas pode ser que você se pergunte, mas o que é inteligência emocional? E como é que eu entendendo, eu também te adoro muito, Kelly, conhecendo a inteligência emocional, como é que eu posso fazer para colocar essa habilidade na minha vida? Que diferença vai fazer se eu tiver inteligência emocional? No final dessa live, eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como utilizar a inteligência emocional na sua vida. O pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman. Ele é um americano, ainda é vivo, nasceu em 1946 e olha só, ele é escritor, jornalista, psicólogo, consultor, bacharel e doutor em psicologia, nada mais, nada menos do que pela Universidade de Harvard. Então é uma pessoa de respeito. E durante 10 anos ele tinha uma coluna no jornal The New York Times, onde ele trazia textos que falavam sobre psicologia, a ciência do cérebro. E ele foi pegando casos, foi pegando históricos, foi pegando situações do cotidiano. E ele traduziu isso, esses conceitos que são tão complexos da psicologia com a neurociência. E ele criou um livro. Ele criou um livro chamado Inteligência Emocional, em 1995. E ele foi tão... como é que se diz? Ele foi tão ousado que ele trouxe para a capa do livro a seguinte frase: inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é inteligência. Uau! Então, quer dizer, tudo que eu sabia sobre inteligência não é só aquilo, é muito mais. Então, percebe? Ele vai trazendo a explicação sobre neurociência, sobre psicologia, fatos dos últimos 10 anos que ele percebeu e traz pra gente esse conhecimento que inteligência emocional é o equilíbrio entre o meu lado racional e o meu lado emocional. Eu gosto muito de sempre trazer esses dados que os livros nos dão de informação, e eu aprendi que como é que o nosso cérebro trabalha a questão da emoção? Ele utiliza 3, vamos dizer, órgãos. Ele usa o hipotálamo, ele usa o hipocampo e sabe quem mais ele usa? As amígdalas. Vocês sabiam disso? Esses 3 órgãos, eles controlam as emoções e esse sistema desses 3 órgãos juntos chama sistema límbico.
Então, qual que é a responsabilidade da amígdala? Ela é que recebe o nosso primeiro instinto dos 5 sentidos que nós temos, né? Olfato, visão, tato, paladar, audição. A amígdala é quem responde pelo primeiro estímulo desses nossos 5 sentidos. A amígdala envia para o hipotálamo. Isso cria um circuito com o restante do corpo. Ah, mas e o hipocampo? O hipocampo, ele é responsável por trazer pra gente aquela sensação de que, peraí, eu já senti essa emoção, eu sei o que é essa emoção. Então o hipocampo traz isso pra gente. Então esses 3 órgãos, eles são responsáveis pela nossa memória sensorial. É o que nos faz sentir as emoções, ok? Então inteligência emocional, de forma muito reduzida, de forma muito objetiva, é quando eu consigo controlar o meu lado esquerdo e o meu lado direito. Aí você pode me perguntar, mas Elaine, a gente não já ouviu falar que a gente só usa um lado do cérebro? A gente usa mais um lado do que o outro? Sim, é verdade. Só que o que nós temos que perceber é que nós podemos, na verdade, utilizar os 2 lados do cérebro. Vocês sabiam disso? É aí que começa a entrar esse segredo da inteligência emocional. Quando eu percebo, quando eu crio a consciência que eu posso usar o lado esquerdo e o lado direito do meu cérebro. E aí vamos entender o que é esse lado esquerdo e o que é esse lado direito. O lado esquerdo, a gente já ouve falar desde criança, que é o lado razão, matemático, que é por onde eu aprendo, né, o cognitivo. Que esse lado esquerdo, ele é analítico, ele é crítico. E muitas vezes a gente pode dizer que esse lado esquerdo, ele é chato, né? Porque ele é o crica, ele é o que vai achar o problema na história, ou é que vai achar a solução de forma muito cortês, de forma muito intelectual. Já o lado direito, ele traz as intuições, as emoções, os sentimentos, a compreensão subjetiva do mundo. O lado direito traz a compreensão emocional do mundo pra gente. Lindo, né? E quando eu sei utilizar a meu favor o lado direito e o lado esquerdo, uau, eu tenho inteligência emocional. Vou dar um exemplo. No coaching a gente aprende que nós temos 2 perfis de pessoa. Nós temos pessoas que a gente chama de alto contexto e pessoas que são baixo contexto. Esse é um termo da psicologia. O que é uma pessoa de alto contexto? De baixo contexto, primeiro, prefiro explicar assim. O que é uma pessoa de baixo contexto? É uma pessoa direta, objetiva, não tem memória visual, preza muito por contratos, preza muito por e-mails, não leva em consideração a sua história pessoal, ele é muito focado na vida pessoal, é uma pessoa então mais analítica, uma pessoa mais fria. O que é uma pessoa de alto contexto? É uma pessoa que vai gravar na memória o seu rosto, vai lembrar da data do seu aniversário. Para te contar sobre uma situação, ela vai trazer uma história da família, do final de semana, ela vai querer atrelar essa situação a alguma emoção, algum sentimento, ela vai querer criar uma relação de amizade com você no trabalho. Mas vocês já pensaram? Essas pessoas no trabalho, essas pessoas na sua vida pessoal, uma que é alto contexto, que adora, é super romântica, adora falar, e uma que é baixo contexto, que não tem a menor paciência para ficar ouvindo você e já fica lá balançando a perna, já fica lá dando, né, os 5 minutos de que tipo, e aí, né, vamos? Quando a gente olha para esses 2 perfis de pessoa, a gente começa a perceber que uma talvez utilize mais o lado esquerdo do cérebro e a outra utiliza mais o lado direito do cérebro. Agora, olha só que interessante seria, e se vocês concordarem, interajam aqui comigo, falem se vocês concordam com o que eu vou falar agora. Imagina se essa pessoa que é baixo contexto, ela conseguir parar e pensar como é que reage uma pessoa de alto contexto. Se a pessoa de alto contexto começa a perceber como é que reage a pessoa de baixo contexto, e quando eu for iniciar uma conversa,
eu parar e pensar, quem é que está me ouvindo? E quando eu ouço essa pessoa, aliás, quem é que está falando comigo? E quando eu paro e ouço essa pessoa, eu penso, puxa, eu preciso talvez mudar o modo de eu falar com essa pessoa, porque senão ela não vai me ouvir. Se eu for falar com uma pessoa que é um super alto contexto, que gosta de falar de família, do final de semana, de assuntos que tragam emoção, de sentimento, se eu for ser muito direta com ela, muito objetiva com ela, ela não vai ouvir, ela vai achar até que eu tô com raiva dela. Quando eu falo isso para vocês, faz sentido? Que é importante a gente saber com quem é que a gente está falando, quem é que está ouvindo a gente, e quanto mais eu sei quem está me ouvindo, mais empatia eu pratico. Porque a empatia é isso. É quando eu me disponho a ouvir o próximo, disponho a perceber quem é que está me ouvindo e percebendo, eu uso o meu outro lado do cérebro que eu não estou usando. Então, se eu sou muito emocional, talvez naquele momento eu tenha que ser mais fria. Se eu sou uma pessoa muito sentimental, talvez naquele momento eu tenha que ser mais direta. Se é uma pessoa que precisa do tempo para ouvir de forma mais rápida, porque é assim que ela raciocina, eu tenho que parar e pensar, quem é que está me ouvindo? E isso faz parte da inteligência emocional, de como é que eu olho para mim, sabendo como eu sou e como eu passo a olhar para o outro e mudar o meu modo de pensar, mudar o meu modo de reagir, ok? O Daniel Goleman, ele fala que existem 3 pilares na inteligência emocional. Para você criar conexão com esse lado direito e esse lado esquerdo, é importante que você entenda esses 3 pilares. Primeiro, a conexão com você mesmo, ter amor próprio. Segundo, é a conexão com o próximo, amar o próximo. E o terceiro é uma conexão com algo maior. E aqui eu não estou falando de religião, aqui estou falando sobre a sua consciência de que algo maior do que você mesmo existe. Quando existe essa conexão de você com você mesmo, de você com o próximo, de você com algo maior, essa conexão ela cresce de uma tal forma que permite que você consiga se conectar. E quando você se conecta, a conversa fica mais fácil, a conversa fica mais fluida. Eu consigo ser mais feliz. Para vocês faz sentido isso, né? Tô vendo aqui a Sandra entrando, Lu, meu maridão também tá aqui. Olha só, Sérgio, muito bom, gente, tô feliz. Então, o Daniel Goleman também ele traz pra gente que é muito importante nós conhecermos 2 competências extremamente relevantes para a gente atuar na inteligência emocional. A primeira delas é uma competência chamada emocional social. O que é essa competência? É a capacidade que eu tenho de me conectar com o próximo. É a capacidade que eu tenho de me conectar com a sociedade. Quanto eu consigo interagir, o quanto eu consigo ouvir, o quanto eu consigo ter de empatia com o próximo. A outra competência emocional, ela é pessoal e é a capacidade que eu tenho de me conectar de forma harmoniosa, de forma carinhosa comigo mesmo. É quanto eu reconheço os meus sentimentos, é quanto eu sei o que eu estou sentindo, e quando eu sei o que eu estou sentindo, como é que eu reajo, como é que eu enfrento as situações. Se eu sei que ali tem um gatilho naquela situação que vai disparar um comportamento que eu entendo que não é tão adequado naquele ambiente, o tempo que eu percebo esse comportamento e o tempo de reação para eu não deixar ele aflorar, isso é inteligência emocional. É o quanto eu me conheço e me conhecendo eu consigo controlar a minha emoção. Tanto a emoção que eu disparo quanto a emoção que eu provoco no próximo. É muito interessante isso, né? Então, ficamos aqui sabendo que nós utilizamos as 2 partes do cérebro, esquerdo e direito.
Que existem pessoas que são alto contexto e pessoas que são baixo contexto. E se eu, entendendo em que situação eu me encontro e que comportamento eu tenho, como é que eu preciso olhar para o outro para saber se ele tem o mesmo comportamento, se a linguagem vai ser a mesma ou não. Os grandes líderes, eles já perceberam isso. Quando você vê o Obama falando, é uma delícia. Por quê? Porque ele fala naquele momento com o povo, ele fala a língua do povo, ele utiliza a empatia para falar com aqueles milhões de pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento. Quando ele fala com outras pessoas que estão num nível intelectual diferente, ele também adapta a fala dele. Ele também respeita quem está ouvindo. E não é que nesse momento ele vai ser menos, porque eu vou mudar o meu modo de ser para me adaptar ao modo do outro. Nesse momento, ele está sendo extremamente inteligente, porque ele quer que o outro o ouça. E quando eu quero, quando eu preciso que o outro me ouça, eu utilizo a inteligência emocional para que eu consiga alterar o meu comportamento e, alterando, o outro consiga me entender. Para vocês faz sentido isso? Interage aqui comigo, vai dizendo se para vocês faz sentido isso. Se vocês já tinham conseguido parar para pensar que não é só falar, não é só colocar para fora. O importante é saber quem é que está te ouvindo e como é que essa pessoa te ouve. Como é que ela assimila essa comunicação. E quando a gente entende isso, isso gera felicidade. Nós falamos sobre isso na última live. O que gera felicidade na gente? Quando a gente trabalha os nossos talentos, quando a gente conhece os nossos valores, quando a gente aumenta o nosso autoconhecimento e agora mais um aprendizado para a felicidade. Quando a gente gera conexão. E a conexão, lembra? São os 3 pilares. Quando eu gero conexão com o próximo, quando eu gero conexão comigo mesmo e quando eu gero conexão com algo que eu sei que é muito maior que eu, né? Então, essa conexão, ela traz felicidade, porque faz com que você entenda o próximo. Olha que delícia, o pessoal percebendo que realmente entender o próximo é importante. Na área das vendas, exatamente, temos que falar de maneiras diferentes. Oi, Ana Lúcia, tudo bom, minha querida? Na área das vendas, né, o pessoal que trabalha com vendas, e mesmo na área que eu trabalho há tantos anos, né, 20 anos de experiência em varejo, 25 anos de experiência, 20 anos como compradora, a Kelly está aqui falando, engraçado, eu vivi isso ontem quando resolvi me calar e ouvir o que a pessoa tinha a me dizer. Afinal, tenho 2 ouvidos e uma boca, é isso mesmo, Kelly. Então, a gente como comprador, como gerente de produto, que a gente está negociando o tempo todo com outra pessoa, para quê? Para que aquela pessoa faça o que a gente precisa que ela faça. Quando eu estou na área de vendas e eu preciso fazer com que aquele cliente perceba valor no que eu estou falando, que aquele cliente entenda que o meu produto para ele faz sentido e talvez ele não saiba ainda que faz sentido, mas se eu souber falar com aquela pessoa no modo como ela possa me entender, se eu criar conexão com essa pessoa, uau! Como é que são os melhores vendedores que vocês têm na memória? Como é que são as pessoas que conseguiram te vender muito mais do que você imaginava comprar? Como é que é aquela negociação, aquela compradora que conseguiu tirar um preço sensacional daquele fornecedor? É porque ela entendeu quem é que estava ouvindo. Ela entendeu como criar conexão. Oi, Carlinha, tudo bom, meu amor? Saudades. Então, isso é preciso ser compreendido. Como é que você trabalha, como é que você se comporta, como é que você raciocina, como é que você se expressa. Então, você precisa principalmente ter clareza sobre quem é você, sobre como você reage. E hoje, olha só, já ganhou um grande conhecimento, que é saber que o lado direito pode conversar com o lado esquerdo e pode ficar tudo bem. E quanto mais os dois conversarem, quanto mais você usar essa habilidade de colocar o lado analítico se você é muito sentimental, de colocar a emoção para quando você é muito frio,
A mudança que isso causa é extraordinária. Pode começar a fazer agora. Você vai ver como isso é diferente aí com a tua família, com os teus amigos. Pratica amanhã no trabalho, depois me conta. Você vai ver que isso é maravilhoso, né? Quando você se conecta com você, quando você reconhece essa habilidade, você consegue conectar muito mais facilmente de uma relação e desconectar também. Porque você começa a perceber até onde você quer ir. Até onde você percebe que faz sentido para você perseverar. Não digo insistir, mas persistir. Porque insistir é quando eu bato naquele mesmo martelo o tempo todo. Quando eu não mudo o meu comportamento, quando eu insisto em fazer da mesma forma tudo o que ficou até agora sendo feito. Quando eu percebo que não faz mais sentido para mim abrir mão do meu modo de ser para me adaptar e o outro não tem resposta, eu consigo já perceber que ali eu tenho que tirar meu campo de fora. Isso faz com que vocês tenham uma maior habilidade em dizer sim e em dizer não, sabia? Quando você se conecta com você, com o próximo e com algo maior que você sabe que existe, você tem a capacidade de se conhecer e aumentando o seu autoconhecimento, você consegue ter clareza sobre o que é e para quem que você vai dar uma resposta, se é sim ou se é não. Oi Roberta, a Lu falou assim, eu sou sentimental demais, vai ficar gravado, Elan, entrei quase agora, eu sei meu amor, mas tá gravada assim a live, depois que acabar, eu também não falando isso no começo, mas assim que terminar a live fica gravada lá no Instagram, aliás, aqui na página inicial, tá bom? Tomar um gole d'água. Então, para finalizar essa questão dos dois lados do cérebro, oi Rô, pensa assim, se você é mais crítica, você pode ser mais subjetiva. Se você é mais matemática, você pode ser mais amorosa, mais sentimental. Ou o contrário, se você é muito sentimental, você pode analisar com mais frieza as coisas ao seu redor. Já pensou se você que é sentimental falasse, opa, parou, agora eu vou pensar de forma fria, eu vou pensar de uma forma que eu não pensava ainda. Olha o ganho que você vai ter, percebe? Olha o crescimento que você vai provocar em você mesmo. Isso é inteligência emocional. É ter a competência, a habilidade de admitir, ok, eu vinha fazendo de um jeito, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou tentar ter um outro tipo de comportamento. Isso provoca em você uma sensação de flexibilidade e principalmente uma sensação de equilíbrio. Mas aí alguém pode chegar e falar assim para você, Elaine, esquece, isso aí não funciona, não tem nada a ver com o que você está falando, porque não existe esse equilíbrio. Uma pessoa pode chegar para mim e falar assim, vou dar um exemplo, né? Que na verdade é um exemplo verdadeiro, mas enfim, eu fui casada durante 25 anos, eu larguei a faculdade a pedido do meu marido, porque eu tive 2 filhos. Eu parei a faculdade de psicologia para cuidar da minha família. Meu marido pediu que me afastasse da minha família, dos meus primos, dos meus parentes, para que a gente tivesse mais tempo para a família, que seria eu, ele e os filhos. Eu fiz tudo o que ele pediu e hoje eu estou com 50 anos. E sabe o que aconteceu? Meu marido, ele me trocou por uma garota de 25 anos. O que será que isso tá nos trazendo de informação? Se eu falo que eu tenho que utilizar o meu lado emocional e o meu lado racional, se eu falo que eu tenho que criar conexão comigo, com o outro e com algo maior, o que essa pessoa deixou de fazer? Ela criou uma conexão total com o próximo. Ela fez isso de forma muito forte, muito intensa, tanto é que a mágoa dela, porque ela foi abandonada por uma garota de 25 anos, que é metade da idade dela, é porque ela fez isso com um extremado valor.
Mas o que ela deixou de fazer foi ter amor próprio, foi fazer a conexão com ela mesma, foi se respeitar. O importante é o equilíbrio, né? Como se fosse as asas de um avião, como diz o Paulo Vieira. Eu tenho que ter conexão com o outro, mas eu tenho que ter conexão comigo mesma. E essas duas conexões se conectam com algo que é maior do que eu. É correto uma pessoa trabalhar 10, 12, 15 horas por dia numa empresa? Pode ser que não seja totalmente incorreto. Porque o que importa é como ela chega em casa. Se ela está deixando de viver o próprio sonho, se ela está deixando de viver a própria família, está em desequilíbrio, como a Sueli falou, não houve equilíbrio para ela, né? A Roberta falou assim, Ana Lúcia, tenho praticado meu lado mais racional, dá resultado, mas é difícil. E aí, Ana, te convida a trocar a palavra difícil por desafiante, por desafio. Aí a mente entende que é algo que ela tem que promover, que ela tem que fazer ser trabalhado. Então, o equilíbrio é extremamente importante, porque se essa mulher também, essa esposa, né, que se sentiu traída, se ela tivesse tido uma conexão somente com ela mesma, ela tivesse ido todos os dias para academia, tivesse ido viajar com as amigas, tivesse ido jantar com as amigas, é bom jantar com as amigas, né, Sussu? A gente janta sempre, vamos voltar logo em breve. Minhas amigas, gente, da 8ª série, 5ª série, muito maravilhoso, encontrei 5 amigas. Sueli faz parte desse grupo. Roberta também, maravilhosa, né, minha linda, faz parte desse grupo. Se essa mulher tivesse vivenciado também somente a conexão com ela mesma, a conexão com o outro teria sido perdida. Ela continuaria frustrada da mesma forma. Então, este equilíbrio é importante, né? Então, o amor próprio ali faltou. E ele é importante. Como a gente... É importante que a gente entenda que esses 3 pilares são extremamente saudáveis para a gente trabalhar, ok? Pensa só nesse equilíbrio no sentido de que se eu exagerar, se eu não tiver equilíbrio na parte profissional, na parte pessoal ou na parte espiritual, se isso ficar desequilibrado, pensa, se você morrer amanhã, ou como diz meu amigo Ismael, se eu morrer daqui 2 minutos, que legado eu vou deixar? Que história as pessoas vão contar de mim? Isso é o que faz a gente pensar na vida. Isso é o que faz a gente mudar comportamento. Isso é o que faz a gente repensar. Ok? Então percebe enquanto inteligência emocional é importante para a nossa vida, o quanto conhecer o lado racional, o lado emocional, conhecer a si mesmo para que você consiga trabalhar a emoção do outro. O processo de coaching, ele traz muito dessa clareza para quem faz esse processo. Estou com a Luana Negrete aqui também, minha coach, tem bastante coach aqui participando, né? E aí podem dizer se para vocês a gente não trabalha essa habilidade de autoconhecimento no processo de coaching, como a gente olha para isso na mentoria, percebendo se eu quero uma promoção, olhando para as habilidades que me faltam, eu vou criando habilidade, eu vou trabalhando ou meu lado direito ou meu lado esquerdo, e como é que eu trabalhando esses 2 lados eu consigo perceber o que ainda posso desenvolver para conseguir a minha tão sonhada promoção. O empresário, quando ele trabalha com a inteligência emocional, que eu faço isso na mentoria com ele, olha como ele pode tratar diferente o profissional que está junto com ele. Como ele pode trabalhar diferente as pessoas que estão sobre o braço direito. Se ele permitir que essas pessoas trabalhem lado direito e o lado esquerdo ao mesmo tempo, que essas pessoas pratiquem a empatia, que essas pessoas gerem conexão com a empresa, que as pessoas gerem conexão com elas mesmas, com a equipe, o turnover, né, que é aquela mudança de pessoas, né, que entram e que saem, vai ser muito menor, porque vai haver conexão entre empresa e funcionário. Que coisa linda, né? A Eli está aqui falando que nos ajuda a lidar com qualquer conflito, e a Luana, e principalmente nos conhecer, é desafiador mesmo, né? Muito bem.
Então, percebe como que a sua promoção está ligada com esse autoconhecimento? Como isso para você faz sentido? Então, nos processos de coaching é isso que eu promovo nas pessoas, esse autoconhecimento para ressignificar e entender que a habilidade está faltando. Se a gente for olhar para um outro lado da inteligência emocional, por exemplo, no dicionário Aurélio, a gente vê que lá está escrito assim, que inteligência emocional é a capacidade de gerenciar e administrar os seus sentimentos, as suas emoções nos vários aspectos da experiência humana. Olha que profundo, Aurélio, falando sobre o que é inteligência emocional, esse dicionário que a gente tanto recorre, né? Mas eu convido você a pensar, e esse pensamento, oi Marcele, e esse pensamento eu retirei de um aprendizado que eu tive com o Tadashi Kadomoto, que é dono do Instituto Tadashi Kadomoto, uma pessoa sensacional. E o que ele trouxe de aprendizados pra gente? Você pensa sobre as suas emoções ou você sente as suas emoções? Tem uma grande diferença entre perceber as emoções, né? Pensar sobre elas e sentir sobre elas, porque a gente culturalmente nós somos educados não para sentir, nós somos educados para pensar. E quando eu penso, eu posso achar que sentir medo é para gente fraca. Sentir medo é para aquele que não tem capacidade de trabalhar com a sua capacidade de reação, que se ele sente medo é porque é fraco. E não, se eu sinto medo, puxa, eu estou reconhecendo a emoção, eu estou reconhecendo o que eu estou sentindo, e quando eu reconheço o que eu estou sentindo, eu posso mudar esse comportamento. Então vocês que são pais, mães, tios, pensem como é que vocês estão criando as suas crianças, para que elas pensem sobre as suas emoções ou para que elas sintam as suas emoções. Quando você sente, você leva isso lá para dentro, você faz a sua cabeça, o seu lado racional e o seu lado emocional começar a pôr no papel e perceber o que é que você está sentindo. Então, quando eu reconheço os meus sentimentos, eu tenho um ganho, eu tenho uma evolução. E nós fomos criados para evoluirmos, não fomos criados para ficarmos estacionados. Então, para você criar uma criança, um adolescente emocionalmente sadio, você precisa fazer com que ele trabalhe o lado emocional e o lado racional. Que ele perceba que é importante ter sentimentos, ter emoções, e que ele reconheça essas emoções. Quando eu reconheço essas emoções e eu percebo que existem falhas nessas emoções, do modo como eu me coloco, como eu me comporto, eu posso ter a possibilidade de entender que eu preciso de recursos, que eu sozinha não consigo administrar essa emoção, esse sentimento. Eu consigo perceber que isso está me fazendo mal, mas como é que eu reajo a isso? O processo de coaching traz essa ajuda para você, de você parar e de você se olhar. E em se olhando, você pensar, o que é importante para mim? Por que eu tenho medo? Por que eu reajo dessa forma? E a gente vai trazer de dentro de você mesmo comportamentos novos, reações novas, para que você se sinta empoderado, para que você se sinta forte e que aquele comportamento que você entendeu, que você sentiu que não era o correto, o coaching ajuda você a pensar como agir de forma diferente para que você gere conexão, que você gere felicidade. Então, nós somos criados também, olha só que interessante que o Tadashi fala, nós somos criados, nós temos uma tendência, e essa tendência também é cultural, para que a gente negue os nossos sentimentos. Eu não vou dizer que eu tô com medo, nossa, vão pensar o que de mim? Não vou falar aquilo, porque se eu falar, vão pensar. Quantas vezes vocês, eu, já fizemos isso, né? A Luana aqui falando, nossa, muito forte isso, realmente o sentir e o conhecer é desafiador.
A Lu aí trocando já a palavra difícil por desafiador. Que bom, Lu! Parabéns! Então, pensa que a gente foi criado para negar o sentimento. Então, se eu fui criado culturalmente, eu tenho isso dentro de mim, que tem que negar o que eu estou sentindo, olha o conflito que eu vivencio. Quando eu percebo que eu tenho que trazer para tona mesmo o que eu estou sentindo. Porém, há de haver equilíbrio. Não adianta também eu sair gritando com meu filho já logo na primeira coisa que eu acho que ele fez errado. Eu tenho que me controlar, eu tenho que pensar. E um bom exercício para fazer você mudar esse comportamento, eu lhe dou uma dica, sabe qual é? Respiração. É quando eu paro e eu me permito pensar sobre o que está acontecendo comigo. Quando eu respiro, eu dou a oportunidade de eu contar até 10. Não tem aquela história que fala que às vezes eu não preciso ter razão, que se eu tiver razão todas as vezes vai ter algum problema, que às vezes é melhor não ter razão com o nosso par. Tudo bem, se ele pensa diferente, ok. A gente julga muitas pessoas porque a gente quer que as pessoas ajam com o mesmo modo que a gente agiria. A gente olha para o outro e fala, que absurdo, por que ele está fazendo isso? Porque de verdade é o que você faria. Então a empatia, ela traz para você com quem eu estou falando, quem é que está me ouvindo, qual é a dor do outro. É isso que o Instituto Sente faz, ouvir o outro, entender qual é a dor, qual é a habilidade que o outro não tem, que se tivesse, uau, ele subiria 2 degraus na escala da felicidade. Então a paciência e a sabedoria, trazendo isso para o seu autoconhecimento, ele vai ajudar você a lidar nesses momentos de pressão, né? Quanto mais eu cresço, mais bem-estar mental eu tenho. E aqui eu posso dizer que vocês vão se autovalorizar muito mais quando vocês tiverem essa consciência do uso do lado emocional e racional. Quando vocês entrarem dentro de vocês, né? Eu sei que é redundante falar isso, mas quando vocês se olharem e vocês perceberem o comportamento que vocês estão tendo naquele momento. Então, usem da sua inteligência de uma forma diferente. Usem a sua inteligência de uma forma que ela seja a seu favor, né? Quando você tem capacidade de ajudar outras pessoas a chegarem no mesmo nível de amadurecimento que você chegou, olha que crescimento que você consegue. Olha que coisa linda que isso causa. No mundo, você pode fazer a diferença no mundo. E essa diferença parte de você. Você pode escolher. Você pode definir o que você quer começar a fazer amanhã, que se você fizesse, faria muito sentido para você. O que você pode começar a fazer mais? O que você pode começar a fazer menos? Aliás, vocês podem anotar isso e depois rever a live. Essas são 4 dicas muito interessantes, eu uso sempre com os meus coaches. Que você comece a pensar 4 coisas. O que você quer começar a fazer? O que você quer parar de fazer? O que você quer fazer mais? O que você quer fazer menos? Isso já leva você para um passo de autoconhecimento. São 4 dicas, né? Lu, jamais esquecerei dessas frases. Isso mesmo, são 4 dicas. O que você vai fazer mais? O que você vai fazer menos? O que você vai começar a fazer? O que você vai parar de fazer a partir de agora? Para que você tenha mais inteligência emocional. Então, no final do processo de coaching, o que eu posso garantir para você que você vai ter é desenvolvimento dessas habilidades de autoconfiança, autoestima, autoconhecimento. E essas habilidades, elas são importantíssimas para que você consiga relacionar pensamento e sentimento. Já que culturalmente eu fui criado para pensar e não para sentir, eu convido a você, vamos sentir. E olha só, começa a observar o seu comportamento. Aqui são dicas que eu vou dar para você. Começa a perceber a sua respiração, lembra? Percebendo a minha respiração, eu posso estar nesse momento pensando o que eu estou falando, com quem que eu estou falando. Você pode trabalhar a sua autoestima.
você pode trabalhar a prática da resiliência, que aliás, nós, muitos que estamos aqui, somos experts em resiliência. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Da empresa na qual você trabalha, a resiliência é extremamente importante. E também desenvolver a empatia. Indo para o final da live, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando, eu queria saber se ficou claro para vocês o que é inteligência emocional. Eu queria já aqui lançar a próxima live. Eu tenho 2 sugestões para fazer para vocês. A gente pode falar sobre as crenças, como elas nos movem. Se eu percebo que a minha crença é limitante, me faz ficar insistindo naquele comportamento, ou se de repente eu tenho uma crença que me é fortalecedora, eu tenho que trabalhar mais para que ela realmente entre em ação mais vezes, então a gente pode falar semana que vem sobre crenças. Como também eu tenho um outro tema que eu gostaria muito de desenvolver com você, é como a gente pode perceber os sentimentos negativos. Percebe que a gente pode ter muitos pensamentos negativos e a gente pode estar alimentando isso o tempo todo e a gente nem percebe, mas esse sentimento negativo é um vício. Já parou para pensar que sentimento negativo pode ser um vício, que você procura sentir isso o tempo todo porque o seu corpo, o seu cérebro está acostumado com isso? Então diz aqui para mim, o que vocês preferem semana que vem? Que eu fale sobre as crenças limitantes, as crenças poderosas, que a gente trabalhe sobre isso, ou que a gente fale sobre como reconhecer, como perceber e como trabalhar para que eles não aconteçam mais, esses pensamentos negativos, como transformar os pensamentos negativos em pensamentos que me façam evoluir, em pensamentos que me levem para sempre. Então já tem aqui, ó, ele está falando o pensamento negativo, a Luciana também, o pensamento negativo. Monique quer falar sobre crenças. Epa, vamos lá, gente, vamos interagir. O que vocês querem na próxima live? Pensamento negativo, como é que eu trabalho, como é que eu percebo, como é que eu elimino, ou crenças? Como trabalhar os pensamentos negativos? Crenças. Ei, meu Deus do céu, os 2 temas são ótimos, né? Pois é. Pensamentos negativos. Então, tá bom, eu vou falar sobre pensamentos negativos. Tá ganhando aqui na live, tá bom. E não quer dizer que a gente vai deixar de falar sobre crenças. A gente vai trazer crenças na outra semana, tá bom? Então, aproveita, curte aqui minha página, você que não curte ainda, Instituto Sente. Divulga para as pessoas, a live vai ficar aqui gravada, tá? Na página principal do Instagram. Compartilha, fala com as pessoas que você mais gosta. Coisa boa a gente divide, a gente passa adiante, né? E vai lá no site www.institutosente.com.br. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. A live é toda quarta-feira, ou pelo menos até semana que vem vai ser na quarta-feira. Talvez depois eu precise mudar para segunda, tá, gente? Que eu vou começar um curso de constelação sistêmica familiar às quartas-feiras. Mas semana que vem, 17 de junho, live às 20h30 sobre pensamentos negativos. Um grande prazer, um grande beijo. E se você sentiu que quer saber um pouco mais sobre o coaching, me chama aqui no direct depois e a gente conversa, tá? Mentoria para o varejo têxtil, tem muito aprendizado, são 25 anos vivenciando o varejo. Muito obrigada, gente, eu amo todos vocês, muito obrigada, um grande beijo, até mais. Obrigada, Dilson, Tânia, beijo, gente. Ai, que dó de desligar, adoro essas interações, obrigada, meus amores. Eu tô aqui por vocês, tô aqui por mim, tô aqui por esse bem maior que me conecta, que é Deus. Um beijo para todo mundo. Tchau.